regionais, né? E daí nós vamos hoje dialogar, né, sobre feira, sobre princípios, historicidade, os movimentos que vieram acontecendo. E acho que a proposta da Laide é interessante porque daí a gente acaba tendo mais gente participando aqui. Tudo bem, né? Que estamos em 14, né? Tem a Ana Maria, a Nisseia, a Cristina, Douglas, Fabiano, Janderson, José Carlos, Renata, Samanta e o Wellington, né? E nós três aqui da organização. Como a Fátima colocou, a gente já tem uma história, né, nesse movimento de feira de matemática. Eu conheci a Fátima e foi a partir dela que eu acabei me engajando nesse ambiente de feira de matemática. E nessa história lá se vão 20 anos de trajetória. Eu sou do estado da Bahia, mas tive uma experiência em Santa Catarina em 2003 e 2004, e foi aí exatamente onde eu conheci a Feira de Matemática. Me apaixonei por esse movimento e acabei trazendo aqui para o estado da Bahia, né? E em 2006, quando eu voltei para o estado, a gente implantou a Feira de Matemática aqui. Então, vocês que estão iniciando o curso, a gente torce para que esse bichinho pique vocês também nesse sentido de despertar esse interesse, essa vontade de estar participando e se envolver com esse movimento, que é muito interessante. Os colegas que entraram depois, a gente está só aguardando 5 minutinhos, tá? Para esperar o pessoal aí que está entrando, tá ok? Boa noite, Neiva, seja bem-vinda. A gente está só aguardando alguns minutinhos, tá? Esperando o pessoal entrar. Boa noite, Emerson, seja bem-vindo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu, eu queria, deixa eu abrir um parênteses aqui, eu queria pedir uma compreensão. Agora à noite, aliás, nas quintas-feiras à noite, eu tenho aula. Então vou ficar somente alguns minutos, infelizmente. Tá certo? Estava querendo muito participar da reunião.
E é bem importante essa discussão, né? Mas você participando também, Emerson, ali do fórum, né? E ali, porque para o próximo encontro vai ter o Sim, fórum, tudo direitinho, a gente pode estar conversando muitas coisas por ali, tá? E aí também, Emerson, a gente vai socializar depois. entendi. Vamos socializar depois um link com a gravação, tá? Então, depois você pode acompanhar também a gravação lá no Uhum. Moodle, tá? E daí, Pronto, se pronto. você Agradeço, que gente, a compreensão. Sim, e daí assim, né? Se você precisar, por exemplo, no encontro que vem, que a gente começa, chega aqui uns 5 minutos antes para você poder tirar dúvida, ou mesmo nesse momento que tu pode a gente tirar dúvidas, a gente pode fazer isso também, né? Que o objetivo aqui realmente é nós conseguirmos darmos conta, assim, da nosso trabalho. Inclusive, você fez uma pergunta, né? Lá no fórum. isso mesmo. Isso É, mesmo. você fez uma pergunta, né? As feiras de matemática podem servir como incubadora de conhecimento, e nós vamos discutir hoje isso na, no encontro, tá? Tá certo, tá bem. Tá bom. Peço mil desculpas mesmo, viu, gente? Tranquilo. Você é de onde, Emerson? Sim, eu sou de Pernambuco. Acabei de jantar com o professor Carlos Eduardo. A gente trabalha aqui junto em Pesqueira. Ah, sim, sim. Ele Aham. aproveita e manda um abraço para vocês. Ai, obrigada. Muito obrigada. Acho que nós podemos começar, né? Isso aí é só deixar claro, Fátima, começarem, tá? Primeiro, boa noite a todos ali que entraram depois, né? Me chamo Juniel, eu trabalho aqui no Instituto Federal Catarinense. Eu estou aqui mais para intermediar e ajudar em algum auxílio que for necessário de recurso aqui do Meet ou alguma atividade, tá? Mas eu estarei aqui presente e a gravação, né, já para deixar registrado aqui para todos, a partir de, na verdade já tinha começado a gravar, tá? Mas a gente vai gravar esse encontro para permitir justamente aqueles que não puderam participar hoje, ou também se algum colega daqui quiser revisitar o que foi, né, discutido, dialogado hoje, que possam fazer isso, tá? Posteriormente. Então, está gravando, tá? E aí eu já deixo uma palavra então para as palestrantes e colegas Alaide e Fátima. Então, vou começando, Laíde, pode ser? Eu já vou te passando a palavra. Acho que esse primeiro momento, boa noite a todos, a todas, né? Esse é um curso oferecido pela Comissão Permanente Nacional das Feiras de Matemática. É uma ação dessa comissão e vislumbrando, sim, chegar a diferentes estados e esse trabalho e essa formação. E nós vimos que a gente tem vários estados mesmos, pelo menos 10 estados aqui participando, né? Dos inscritos e matriculados. Então, é uma riqueza muito grande discutirmos esse processo da feira de matemática, compreendermos esse processo e podermos aqui, então, dialogar em diversos espaços e momentos. E tomar liberdade, inicialmente, de nos apresentarmos. Eu acho que é importante dizer pelo menos o nome, onde atua e o estado e a cidade, porque é importante a gente saber quem é que está conosco nessa sala, né? Então, o meu nome é Fátima, eu sou de Santa Catarina, Rio do Sul, Instituto Federal Catarinense, né? E estou nas feiras ativamente desde 1990 por aí. Mas eu conheço a feira de matemática desde a primeira, que na primeira eu fui visitante da feira. E a partir daí, de 85, 86, 87, sempre fui participando e acompanhando. Então, acho que é difícil o ano, acho que não tem nenhum ano assim que eu não fui numa feira de matemática desde 1985. E isso é muito bom, né? Pode, Neiva, pode escrever no chat sim, tá?
E daí agora, acho que daí a gente passa, o Juniel se apresentou, né? É que nós tivemos dentro da Comissão Nacional, eu e o André estamos na coordenação coletiva neste momento, mas dentro da Comissão Nacional, teve um GT que trabalhou esse curso de formação, foi o Juniel, a Laide e o Carlos, né? É os três que estiveram mais à frente. Então, agradecer publicamente aqui com vocês, né, a esse trabalho mais alinhado e afinado com vocês que organizaram, tá bom? Então, passo a palavra para a Laide, depois a gente apresenta rapidinho para podermos, então, estarmos dialogando na noite de hoje. Isso. Então, eu me chamo Alaide Ferreira Santos, eu sou professora da Universidade do Estado da Bahia, e como eu já tinha dito anteriormente, eu conheci a Feira de Matemática em 2004. E de lá para cá, não me afastei mais do movimento, já organizei diversas feiras, tanto aqui no meu estado, como feiras nacionais, aqui também no meu estado. E o interesse com esse curso é exatamente a gente dialogar e passar um pouquinho do que a gente vem discutindo e aprendendo a respeito de feira de matemática. Inclusive, a minha tese do doutorado foi sobre o movimento. E aí eu passo a palavra aos cursistas para que vocês também se apresentem e a gente conheça de vocês. Pode ser, quem tem vontade já ir falando. A Lívia está se apresentando ali na mensagem, né, no chat. Então, a Lívia está dizendo que ela mora na cidade de Osório, Rio Grande do Sul. Bem-vinda, tá? E atua na rede estadual e municipal. O meu nome é Cristina, eu moro em Ipumirim, aqui no estado de Santa Catarina. Me formei em matemática fazem 1 ano e alguns meses só, e estou atuando na rede municipal do meu município, que seria Ipumirim. E você atua nos anos finais ou nos anos iniciais? Como é que é, Lívia? É Cristina? É ensino fundamental, 6º ou 9º ano. Ah, legal. Aí, inclusive, eu conheci o curso porque ano passado a Coordenadoria Regional de Educação aqui da minha região fez um curso, uma formação de professores em que você participou. Aí eu acabei seguindo, enfim, vendo a divulgação Que do bom. curso e me interessei. Muito bom. Esse curso vai para além de uma noite ou 2 noites, né? Ele vai discutir vários pontos específicos, né? Bem bom. Que bom, Cristina. Aqui no chat tem a Ana Maria, que ela mora em Brusque, né? E atua na rede estadual e municipal, anos finais de ensino médio, Brusque, Santa Catarina. Eu não falei Santa Catarina porque a gente está acostumado, conhece Brusque, mas nem todos que estão aqui conhecem, né? Daí tem o Luciano, que é de Criciúma, Santa Catarina também, e trabalha na rede estadual. A Neiva Cordeiro, que é do interior do Ceará, Itapipoca, né? E ela está voluntária de um projeto de cursinho popular Facivest Pet. Que legal, muito legal. A Nilceia mora em Siderópolis, Santa Catarina, e atua na Escola de Educação Básica José do Patrocínio, com ensino fundamental e médio. Acho que aqui do chat todos foram lidos, né? Oi, posso apresentar? Pode. O meu nome é Renata, atualmente sou coordenadora pedagógica em educação infantil. Estou tentando trazer a matemática para dentro da educação infantil com uma forma, um olhar mais, vamos dizer assim, aprofundado até, buscando talvez conhecimento para conseguir passar conhecimento mais para as minhas professoras. E eu vejo que eu não vejo, na verdade, não vi até o presente momento. Já atuei em educação, já dei matemática, sou formada em 3 áreas. Turismo e hotelaria, administração pública e pedagogia, que foi a última que eu fiz, e acabei abandonando a administração para ficar com as crianças. Daí a questão é que sempre trabalhei em matemática, dava matemática análise clínica, matemática em contabilidade de custos, mas é uma matemática diferente da matemática de escola, por exemplo. E quando eu dava matemática nos anos iniciais, nessa época eu não tinha esse suporte para fazer projeto como tem hoje. Pelo menos eu não tinha acesso a ele. E quando eu saí, acabei indo para Brasília, que eu comecei a ver que tinha outros caminhos que eu não tinha conhecimento.
e daí eu acabei vindo como coordenadora, não mais como professora. E na educação infantil eu não senti abertura, nunca vi, tipo, não vi feira de matemática nessa área, né? Sim, filha, mãe não quer chocolate, filha, agora. Tá bom, obrigada, filha. E a questão é que daí eu entrei né, para ajudar as professoras em projeto, que eu vejo que elas têm dificuldade nisso também, e eu também tenho dificuldade de encontrar uma forma de ensiná-las de forma mais fácil, que elas acham que é um bicho de sete cabeças, eu não acho isso, acho que é fácil, mas talvez falta alguma coisa de conhecimento para eu conseguir fazer isso. E também trazer essa interrogação de por que na educação infantil não se coloca feira de matemática, né? Eu não vejo a educação infantil participando disso. E está na hora, já que a educação infantil faz parte do ensino fundamental, né? A gente tem que começar a pensar sobre isso também, que a gente gera ali na educação infantil um raciocínio lógico desde bem bebê. Eu vejo sempre que eu faço isso com minhas crianças, eu desenvolvo dentro dos planejamentos com as minhas professoras. Só que não tem, no ambiente fora da instituição e nas outras, no ensino fundamental, em anos iniciais, por exemplo, e até médio, eles não têm a visão da educação infantil como uma estrutura de base de desenvolvimento de aprendizagem matemática, por exemplo. E ao tempo Renata, você é de onde? Eu sou de Blumenau. De Blumenau. Então, Blumenau. a Feira de Matemática de Blumenau, com certeza, ela tem 7 categorias, todas as feiras de matemática. A primeira categoria é a educação infantil. Mas foi recente isso, né? Não, isso desde a origem, em 1985. Engraçado. Desde a origem. Não tive acesso. Ela existe e são as crianças que apresentam, inclusive, né? Se você Mas a única coisa daí, eu vou te dizer o que nos desafia, que eu queria, daí eu preciso de vocês. Se for, por exemplo, que chama de pré, de 4 a 6 anos, eu consigo fazer uma criança apresentar. Mas e as crianças que são bebês? O de 0 a 1, por que não pode? Por que o de 2 a 3 ou 1 a 2 não pode? Temos que pensar diferente. A matemática não é só aquele... Ele pode ser aplicado através de uma observação e de vídeos das crianças. Não, mas isso eu não vejo facilidade no documento em si. Que daí daí diz a idade obrigatória, que é 4 a 5 e 6, certo? Que é o pré. Daí até tem, mas eu não vejo os bem pequenos. Não, ele vai de 2 anos, ele pode participar. Eu já participei de feira, já avaliei trabalho com crianças de 2 anos. Pode participar todas as idades. Pode ser com vídeo, com a criança presencial. Também você pode se inscrever na categoria professor, e daí na hora de apresentar você trazer os vídeos das crianças, mas pode participar. Sim, a educação infantil está sempre inclusa. Eu vejo aqui em Rio do Sul, por exemplo, nós vamos ter uma gama enorme de trabalho de educação infantil esse ano, né? E não tem idade. A única coisa que as professoras estavam preocupadas é se nós íamos criar o espaço do cantinho do soninho depois do almoço para as crianças pequenas. De 2, de 3, de 4, de 5, né? Mas pode sim, tá aberta a categoria de educação infantil desde sempre na feira de matemática. E daí é importante participar até ali, né, da comissão, ver como é que tá acontecendo, né? A gente pode depois passar os contatos também, tá bom? Tá. Mas tem sim. Mas pode participar. Tô por fora. A que não pode é a feira de ciências. Porque a feira de ciências, ela não é organizada por esse coletivo da feira de matemática, é pelo Estado, é um dinheiro que vem do MEC, e cada Estado organiza a feira de ciências com alguns regulamentos. Aqui em Santa Catarina, infelizmente, eles limitam alguns anos escolares e só a estudantes do Estado, né? Então, isso é complicador para nós, né? Agora, tem estados que fazem a feira de ciências com o mesmo recurso que vem do governo federal, e atinge todos os níveis de ensino, atinge, né, daí a de ciências, a de matemática não, tá? De matemática vai ser muito bom você vir com o teu conhecimento para dentro com as crianças ou como professor, tá bom? Legal, obrigada. Sempre estamos aqui para conversar. A Gleice levantou a mão. Boa noite a todos e todas. Eu me chamo Gleice, sou aqui do estado da Bahia, moro na cidade chamada Piatã. Fica localizado na Chapada Diamantina, né, que o nosso estado da Bahia é imenso. Aí tem que dizer mais ou menos onde é que fica. Eu sou formada em matemática, estou fazendo uma pós-graduação em educação matemática também. E encontrei o convite para o curso no grupo de uma feira que eu participei aqui, que foi, eu não vou lembrar a cidade, mas foi uma feira regional.
E aí o pessoal divulgou o link e eu me inscrevi, sou muito entusiasta. Na universidade participei como monitora numa feira lá da cidade, da universidade, lá de Alagoinhas. E é isso, estou com as expectativas bem altas. Obrigada, Gleice. Obrigada ali também a Renata. Simene, por gentileza. Boa noite, me chamo Simênia, e quando se trata de feira de matemática, é um privilégio muito grande de poder, né, estar participando desse curso, porque, assim, eu conheci a Laíde, né, desde, parece, 2012, né, então, assim, eu conheci a feira de matemática, eu não lembro, foi na rede social. Aí, quando eu vi, eu fui atrás do número de Alaide, que era coordenadora, né, na época, e aí eu entrei em contato com ela, ela veio para Valente, né, fez toda aquela orientação de uma feira de matemática. Fui ousada falar com o secretário para a gente fazer uma municipal. Nós fizemos aqui, e depois fomos para Bonfim, depois de Bonfim fomos para Salvador, e a Bahia, tivemos aqui em Valente a Feira Baiana, tive o privilégio de ir para Brusque, 2 vezes Santa Catarina, e assim, levando os meninos, a equipe mesmo, e desde a educação infantil, só que os pais não deixavam ir para longe, né? Mas aqui no município, as crianças participam, é uma coisa mais linda. E este ano, a secretária, que é Maura Miranda agora, disse, não, a gente vai fazer a feira novamente municipal. E aí a gente já fez a reunião, que a gente vai fazer um comitê, né? Já fizemos essa reunião com os professores da rede estadual, da privada, então a gente já fez esse comitê para a gente já fazer a municipal para participar da baiana. Então, assim, eu sou muito assim, envolvida aqui na Feira de Matemática, trabalho como coordenadora de matemática aqui do município, e longas feiras, né, Laide? Longas feiras. Legal. Obrigada, Simênia. Samantha. Oi, boa noite. Boa Eu noite. sou Samantha, sou aqui de Joinville, Santa Catarina. Trabalho na rede municipal. Levo há 2 anos os meus alunos nas feiras de matemática que tem aqui, né, fazer a visita, fazer relatos e verificar. O ano passado eu ia inscrever um grupo meu, mas eu tive um problema pessoal, minha irmã acabou falecendo e eu não consegui inscrever os alunos a tempo de fazer aqui para Joinville. É a nossa feira de Joinville. Mas eles ficam muito entusiasmados e eles gostam muito de visitar, de ver outras coisas, de ver outros conhecimentos. E assim, eu falo, a gente vai ficar uma manhã ou uma tarde com eles e a gente não consegue ver todos os trabalhos e o quanto esses trabalhos são enriquecedores, às vezes para a gente próprio, né? Como tá lá olhando e falou assim, nossa, podia ter pensado isso para trabalhar com os alunos. Então, participar do curso em si vai ser para eu estar lá também com eles, ajudando. Muito bom. Mais alguém? Nós temos no chat alguns que... Jefferson. Obrigada, Samantha. Olá, boa noite. Me chamo Jefferson, sou professor de matemática no IFRN aqui, né, no Rio Grande do Norte. Tive conhecimento do curso por meio de Cadu, né, Carlos Eduardo, que foi citado há pouco. Ele teve uma breve passagem aqui, fomos colegas de trabalho no IFRN, no campus Ceará-Mirim, e antes dele voltar, né, para Pesqueira, e assim, estou entusiasmado, né, com o curso. Nós temos a licenciatura aqui no campus Ceará-Mirim, trabalho junto com os alunos na licenciatura e também no técnico de nível médio integrado, e é isso. Obrigado. Agora eu acho que é o Douglas que está na vez. Pode falar, Douglas. Boa noite, pessoal. Eu sou Gaúcho de Alegrete. Eu sou formado em licenciatura em matemática pelo Instituto Federal
Farroupilha, Campos Alegrete, né? Não. E eu tenho uma especialização em atendimento educacional especializado. Sou um aluno PCD e conheci o curso, a feira de matemática, através do site que eu tentei fazer tentei ser aluno da especialização em matemática, acho que é em Concórdia, né? Sim. E aí não deu. Aí onde tem matemática, eu estou tentando me inserir para tentar voltar ao mercado de trabalho, né? Porque sabe que os alunos PCD, a gente precisa da interação, precisa interagir e buscar evolução, mas não ficar parado, né? E tentar achar um caminho para a gente ter autonomia e encontrar um profissionalismo, né? Uma área de mercado, né? É isso Obrigado. mesmo. Obrigado. Obrigada a você. Tem mais alguém que vai falar? Ou então a gente vai lendo aqui. O Wellington deixou que ele é de Rio Negrinho, Santa Catarina, trabalha na rede municipal. A Jane Cleia, ela mora na cidade de São José da Tapera, em Alagoas, né? Bem-vindos vocês. O Davi também, bem-vindo, mora em Belém do Pará e atua na rede estadual no ensino médio. O Denis mora em Porto Seguro da Bahia, né? E trabalha na rede pública, e ele é novato em feira de matemática, né? O Fabiana de São Paulo, capital, e ele é formado em matemática, trabalha no metrô, mas quer lecionar, está fazendo física e estagiando. Que bom, né? Ver sempre as pessoas procurando aprender mais, né? A feira de matemática na educação infantil é a Neiva, né? E ela vê que é essencial para o desenvolvimento das crianças, né? E que é muito lindo. O Vladimir Vieira, né? Ele é professor de matemática nos anos finais, como a CT, Escola Estadual, em Florianópolis, Santa Catarina, agora está em Joinville, né? Nunca foi em feira e quer acompanhar. Ele faz a especialização em matemática no IFSC. Obrigada, viu? Também, Vlamir, e todos vocês que se apresentaram aqui no chat. Agora a gente tem a Jéssica aqui para conversar também, né? Olá, boa noite. Meu nome é Jéssica. Fiquei sabendo do curso, né, pela professora Laide, que foi minha orientadora, professora. Sou graduada em matemática, licenciatura em matemática pelo campus 7 de Senhor do Bonfim. E assim, nunca participei das feiras, mas vivendo, né, com a Laide, sempre falava das feiras e é algo que eu ainda espero vivenciar. Então vamos lá, né, Jéssica? É isso, tem mais alguém ainda? Para José Carlos Gonçalves. Boa noite, boa noite. Sou José Carlos Gonçalves, sou de Pernambuco, atuo aqui na rede municipal de Alagoinhas e de Pesqueira. Alguém falou aí sobre Carlos Eduardo, não sei se é o mesmo, que foi meu professor também, né? Trabalhamos juntos não, fui aluno dele lá no IFPE Campus Pesqueira, né? Sou formado em matemática, pós-graduado em estatística aplicada. Sou novo também em feiras de matemática e estou aqui, né, em busca de novos conhecimentos, para que a gente possa implementar e trazer para a rede municipal uma coisa muito boa, né, que é a feira de matemática, e deixa cada vez mais rica a nossa educação. Obrigada também, né, por estar aqui conosco, José Carlos. Mais alguém ainda? Eu acho que agora já se apresentaram todos, né? Então, acho que nós podemos iniciar, né, Alaide e Juniel? Isso. A primeira coisa que nós queremos rapidamente ver com vocês é... tem uma aqui, Francisco. Isso.
Ele é da Parnaíba, Piauí, professor do ensino médio na rede estadual estadual do Piauí, Maranhão, atualmente graduando do Profimate. Nunca participei de uma feira e acompanhando pelas redes sociais do IFE de Pesqueira, encontrei o link do curso da feira. Que legal, muito bom. Então, inicialmente, nós vamos apresentar rapidamente a página do curso, para, se alguém tiver alguma dúvida, é importante que o Juniel também está aqui, que ele que está mais à frente dessa parte, tirar as dúvidas. Eu vou abrir a página do curso, pensando no nosso primeiro encontro. Então, nós temos aqui o Fórum 1, que é um fórum que ficou aberto até o dia 7/5 agora, até ontem. Mas acho que, Juniel, daria para a gente abrir por mais uns dias, porque é um fórum que vai trazer questionamentos. Aí eu posso abrir aqui, nós podemos, né, Laíde, abrir aqui no nosso link aqui do curso. Então, esse módulo 1, que vamos trabalhar, eu, a Laíde e a professora Araceli, mesmo que ela não está presente, mas a gente está construindo neste coletivo, ele teve, então, esse fórum, que vocês tinham para fazer 2 leituras, Feira de Matemática, uma manifestação da educação matemática de Santa Catarina. Esse texto está aqui justamente porque ele traz um paralelo com a ISBEM, né? Todo o período de organização da ISBEM, de origem, né? Com a Feira de Matemática, que aconteceu no mesmo período, né? Então, em 1985 a feira, em 1988 a ISBEM, que foi realmente, então, oficializada. E esse e vai trazendo vários momentos de princípios que se cruzam, como democratização do ensino, como atividades com a participação do professor, dialogicidade, a questão de participação de seminários, de espaços, né, em que a escola pode também e deve sair dos seus muros e trazer as crianças e jovens, né, e adultos para apresentar. Depois tem esse da historicidade de concepções epistemológicas, que é um pouco mesmo da história da feira, como ela surgiu, que a gente vai tratar também um pouco hoje, né? Então, finalizadas essas leituras, né, nós pedimos que vocês fizessem uma questão relacionada a um dos temas discutidos nos textos propostos. E nós tivemos algumas questões que, inclusive, vai estar na nossa apresentação hoje para a gente discutir. Para a semana que vem, é importante que vocês leiam Gestão Colaborativa e da Feira de Matemática, né? Um texto sobre gestão de feira de matemática, porque esse primeiro módulo, ele tem o intuito de justamente trazer a história e dar uma pincelada em todas as outras, em todo o contexto das feiras, desde a orientação de projetos, avaliação, mas são pinceladas, porque esses outros elementos fundamentais da feira serão aprofundados em outros módulos. Mas a gente vai trazer esse panorama para poder, então, vocês, quando vão para os outros módulos, já ter essa visão mais ampla. Daí nós temos no Fórum 2, né? Essa é uma atividade que vai ficar até 14/5, né? Então, aqui, para nortear de fora, a gente já começa a propor a seguinte reflexão. Feira de matemática, por quê, para quê, para quem, como organizar? Então, a partir da discussão de hoje, vocês podem trazer perguntas, um pode também interagir com o outro no fórum, sabe? E a gente vai interagindo com vocês todos os dias nesse fórum para ir tirando dúvidas, né, até o próximo encontro, certo? E daí, depois começa, então, o módulo 2, que é especificamente a parte de orientação. Então, eu e a Laíde somos responsáveis por esse primeiro. Não sei se vocês têm alguma dúvida, né? Tá tudo certo? A Eva colocou se estava encerrado o primeiro fórum, né? Já respondi no chat, e também, como você havia comentado, a gente vai reabrir, então, para que os cursistas consigam interagir também, né, nesse fórum, tá?
E a ideia é exatamente que eles participem. Vocês precisam entrar para que a gente possa perceber quais são as dúvidas, o que vocês ficam querem discutir, ou sobre o texto que já está lá colocado para leitura, ou alguma coisa que vocês tenham lido, mas que não entenderam e ficaram com dúvida. Então, é muito interessante a participação de vocês no fórum, para que a gente possa, no próximo encontro, estar exatamente sanando essas dúvidas que vocês, porventura, venham ter. Então, a gente, mais uma vez aqui, a gente está fazendo essa solicitação para que vocês realmente entrem no Moodle e participem do fórum, para poder essas discussões ficarem mais... ficarem de uma forma que a gente possa perceber como é que vocês estão encarando e vendo essa possibilidade do curso. Inclusive, né, Laide, vocês vão ver hoje que muitos dos nossos slides, eles são oriundos das respostas que vocês já fizeram naquele formulário, lá inicial do curso, e também das perguntas do fórum. Então, nós vamos estar sempre acompanhando, porque a gente vai trazer para o próximo encontro também esse diálogo, porque é um diálogo continuado, senão não faz sentido nós falarmos de feira de matemática, né? E, inicialmente, então, nós queremos discutir, né, a questão do movimento em rede da Feira de Matemática, porque hoje nós temos a Feira de Matemática, que surgiu em 85, ela surgiu para aproximar a escola da universidade e para ter alguns diferenciais com a Feira de Ciências, que é justamente trazer a escola, a sala de aula com suas atividades para compartilhar com a comunidade. Só não se consegue trazer os 35 alunos, porque a estrutura física acaba sendo uma estrutura difícil da gente realmente ter todos e todas ali, né? Mas quando o professor Vilmar e Floriane pensaram inicialmente, eles pensaram nessa questão, né, de trazer, e que isso acontecesse em rede, mas de uma forma democrática, então sempre em movimento. Então, se nós olharmos o símbolo da Feira de Matemática, que é essa curva topológica que nós temos aí à direita do slide, né? Essa curva topológica, ela não tem início, meio e fim, ela não tem dentro, não tem fora, né? E ela acontece em rede, e ela é justamente o símbolo da Feira de Matemática, porque ela representa um movimento constante, em função das questões democráticas, discutidas e aceitas, e levadas para seminários que é aberto para todos e para todas participarem também. Então, vocês que estão no curso, sempre é importante ficar atentos e atentas para que possam também participar desses outros movimentos, das assembleias que acontecem na feira, e, claro, é um movimento constante do processo de avaliação, do processo de orientação, né, de reflexões contínuas com os professores e estudantes que participam e que não participam, por exemplo, aqui no curso, que estão aqui hoje. Então, por isso que ela é um movimento, né? E ela acontece em rede, porque a rede, ela tem as conexões entre os fios, né? E essas conexões entre os fios só se dá de forma colaborativa e coletiva, né? Então, nesse sentido, é que hoje a gente chama movimento em rede da Feira de Matemática, porque são coletivos que vão se constituindo a partir de decisões colaborativas e democráticas, e que nós vamos caminhando com essas decisões construídas por coletivos em momentos muito importantes que a gente vai ver hoje aqui, como acontecem esses espaços de discussão. Então, é importante a gente entender, né, o porquê dessa logo, né, é justamente para trazer esse princípio norteador da Feira de Matemática, que é colaboração, e tudo que é colaborativo, né, acontece em movimento e em rede, né? Então, nesse sentido que a gente está trazendo aqui. Então, um dos princípios, assim, que conduz a Feira de Matemática é a colaboração. E daí, Oi, Fátima. nós trouxemos, né? Oi. Eu posso ir interagindo aqui, que vai aparecendo no chat? Oi, pode. Não sei se você está vendo o chat. A Neiva perguntou... Não estou vendo. Ele perguntou se tem a ver, a Neiva perguntou,
se tem a ver com diversidade de temas transversais, o símbolo da Feira de Matemática. Também, né? Porque quando você fala no movimento em rede, atinge todo o processo da escola e da educação matemática e da educação, né? Então, inclusive os temas transversais, Neiva, eles aparecem muito na feira de matemática, né? E a questão da diversidade também. Então, se respeita a cultura local, respeita a diversidade. Então, quando nós nos encontramos numa feira macro, que é uma nacional, nós encontramos muitas atividades de trabalhos quilombolas, de trabalhos, né, do interior, de crianças que nunca saíram da cidade, assim como também crianças que possuem algum tipo de deficiência ou adulto, né? Então, ela é realmente para ser um espaço de inclusão. E na perspectiva dos direitos humanos mesmo, sabe? De não deixar ninguém de fora. A educação infantil, a criança, ela pode ser protagonista ali. E quando eu já vi crianças de 2 anos tentando apresentar de 3, e elas, claro, que você chega lá, algumas querem dormir, que estão cansadas, isso é normal, mas elas conseguem dizer o que elas fazem na sala de aula. É muito legal. E daí, desde a educação infantil até, né, o ensino superior, categoria professor, categoria de educação especial e também a comunidade. Se tem uma costureira que, por exemplo, que queira desenvolver a matemática dentro da costura e levar para uma feira de matemática, ela pode se inscrever na feira, pode estar na feira. Então, é nesse sentido que a gente tem todos os temas transversais e essa questão da própria diversidade. E também de não deixar nenhuma rede de ensino de fora. O que mais a gente tem é rede pública, né, na feira de matemática. Mas há também escolas comunitárias, particulares, né, que também participam. Então, e esse avanço em movimento, ele aconteceu muito fortemente no processo de avaliação. Porque hoje, numa feira, todos os trabalhos são destaque em um item de avaliação. Todos sobem no palco. Não tem o trabalho melhor ou pior, né? Todos os trabalhos estão, na verdade, sendo parte e tendo a sua importância, né? O que a gente sempre brinca, né? A Laide lembra, lá em Salvador, a Laide, se eu esquecer alguma coisa, tu vai me ajudando, mas lá em Salvador, na avaliação, nós tivemos um trabalho que tinha um problema conceitual numa feira nacional. De área e perímetro, medidas de comprimento e tal. E daí, a comissão de avaliação, o grupo de avaliadores chamou pedindo se ia desclassificar. Nós dissemos assim, não, na feira, nós reunimos o grupo de coordenação, que era ali da Bahia, né, que ela aí estava à frente, e também a coordenação da avaliação, e definimos que, na feira, um trabalho, ele tem que voltar melhor do que ele chegou. Mas ele não vai ter uma punição. Se eles não sabem a área, os conceitos específicos, nós vamos dar um jeito de conversar com o professor, né, com muito cuidado, mas ele vai voltar com aquele conceito esclarecido. Não é isso que vai deixar, que não vai deixar as crianças subirem no palco para receber um destaque, por exemplo, na oratória, pode ser que seja destaque, né? Então, nesse sentido, ela tem esse cuidado com a inclusão na perspectiva dos direitos humanos mesmo e da dignidade humana. Porque uma criança, ela não pode sair de um evento desse e que faz parte de uma escola chorando, né? A competição alguém perde. Sempre alguém perde. E aquele que perde, ele é negado. Negado individualmente e socialmente. Então, a feira, como ela é uma extensão da escola, e a Laide vai falar muito bem do que significa o termo feira, né, Laide? Ela acaba sendo esse espaço mesmo de troca e compartilhamento, né? Que feira é isso, né? É um espaço de troca. Por isso que o nome é feira, senão seria outra coisa. Por exemplo, podia ser Olimpíada, né? Não é, né? É feira porque é o espaço de troca. E aqui a gente tem essa figura da Alice para fazer uma pequena reflexão inicial. Qual o caminho?
né? Alice pergunta, por favor, como eu devo fazer para sair daqui? O gato responde, depende muito de aonde você quer ir. De Alice diz, aonde não tem importância. O gato diz, então não tem importância o caminho que você vai tomar. E nós trouxemos essa aqui inicialmente justamente para dizer que nós, coletivo da Feira de Matemática, que está acontecendo em diversos lugares e que nos reunimos periodicamente para discutir e também para trazer os resultados das assembleias que aconteceram nesses lugares, nós sabemos que na Feira de Matemática, um caminho que a gente tem tomado é esse movimento em rede de inclusão e de colaboração, né? Então, todo o nosso trabalho aqui vai ter, nós entendemos que tem importância, sim, o caminho que nós vamos tomar, né? Pensando na formação dos estudantes e na nossa formação. E daí a gente trouxe de início Paulo Freire, porque por conta do termo utopia mesmo, né? E Paulo Freire diz assim, nunca falo da utopia como uma impossibilidade que às vezes pode dar certo. Menos ainda, jamais falo da utopia com refúgio dos que não atuam ou como inalcançável pronúncia de quem apenas devaneia. Falo da utopia, pelo contrário, como a necessidade fundamental do ser humano, que é o que nos coloca a caminhar. O sonho, a utopia, é por isso que está sempre em movimento, né? Porque o grupo vai crescendo, os coletivos vão crescendo, vocês já estão fazendo parte desse coletivo a partir do momento que estão nesse curso, né, conosco, e nós com vocês, né, ninguém para alguém, mas né, um com o outro, e a gente entende que colaboração, que o desafio de não ter uma avaliação meritocrática, que classifica, são trabalhos que lá no início da feira parecia utopia e os movimentos que foram acontecendo em rede, com aqueles nós, né, se fortalecendo, foi levando hoje nesse crescimento de que a gente faz essa avaliação qualitativa, por exemplo, e não classificatória, né? Então, isso é muito importante a gente saber. E o importante também que o jovem saiba, que a criança saiba, que, né, que mais professores da escola saibam, é esse movimento da utopia. Não sei se tem alguma questão, Alaide. Não, pode seguir. E daí, nós trazemos aqui, em 1985, o Zermiani e Floriani, né, já escreveram. Na época, a gente chamava as feiras de matemática. Alaide, acho que tu podia nos trazer por que hoje a gente chama feira de matemática. Porque na tua tese até você trouxe essa discussão, pode ser? Sim. Então, até o ano de 2021, né, a questão era sempre colocado como as feiras de matemática, sempre no plural. E aí, na minha tese, por conta de todo o estudo que eu fiz em relação a essa história da Feira de Matemática, que eu faço um recorte do ano de 2006 até 2017, e aí eu fui começando a perceber que a Feira de Matemática tem que ser única. A gente pensa nela como uma unidade. Então, ela apenas acontece em espaços diferentes e em momentos diferentes, mas não são as feiras, não existe mais de um movimento, existe um movimento coletivo, colaborativo, que discute, que pensa nos princípios da feira desde o seu início, e que por isso que a gente colocou como sendo uma unidade. Então, é a Feira de Matemática, é esse movimento, é essa comunidade, esse grupo de pessoas que colaboram no sentido de estar trazendo aspectos novos em relação ao ensino de matemática, está trazendo as experiências que os professores, juntamente com seus estudantes, desenvolvem em sala de aula. Então, por isso que, de lá para cá, a gente começou a discutir, nós defendemos em 2021, e aí no seminário que aconteceu no ano seguinte, foi decidido em assembleia, né, todo o grupo coletivo conversando a respeito, e ficou definido que a partir daquele ano, a partir daquele seminário, todas as vezes que a gente fosse
abordar e falar a respeito de feiras, não seria mais no plural, e sim feira de matemática, e também o símbolo que a abreviação ficou FMAT. Então, isso foi algo que a gente decidiu em grupo, porque o que é que acontece? Tudo que se discute, tudo que se apresenta em feira de matemática são decisões tomadas ou em assembleia ou em seminário. O seminário de avaliação das feiras de matemática é exatamente aquele momento onde as coisas são discutidas e aí esse grupo colaborativo decide o que é que vai ser a partir dali, a partir daquelas decisões que serão tomadas. Então, por conta disso, né, nesse momento, quando Floriano Zermiani escreveu em 1985, ainda eram as feiras de matemática, e todas as publicações que tem até esse período de 2021 ainda usavam nesse sentido no plural, né? Então, eles colocavam aí como esse significado de feira. As feiras de matemática têm o propósito de transformar as atividades escolares em verdadeiros laboratórios vivos de aprendizagem científica, coparticipada pela comunidade, desta forma não elitizando a matemática. Então, se vocês observarem essa frase, essa definição que eles, que são os idealizadores, trazem a respeito sobre feira de matemática, eles querem mudar, eles querem transformar as atividades escolares em laboratórios vivos, ou seja, botando o aluno para participar, botando o aluno para mostrar que matemática ele está vivenciando, que matemática ele está aprendendo em sala de aula, né? Então, laboratórios vivos de aprendizagem científica, então, é o ensino da matemática sendo apresentado de uma forma diferenciada e coparticipada pela comunidade, ou seja, aquilo que a Fátima colocou, de que quem é da comunidade também participa da feira, é quando o professor também, em sala de aula, ele busca trabalhar com os estudantes. E a matemática não ser elitizada, ou seja, ela ser algo que faz parte do conhecimento de todas as pessoas, que todos nós, professores e estudantes, temos o direito de aprender essa matemática e uma matemática diferenciada. E essa questão da importância de não elitizar a matemática, né? Porque ela é elitizada de propósito. Então, a gente tem que trazer essa nossa reflexão para cá, né? Uma criança tira 10 em história, ele tirou 10 em história, né? Cheguei em casa e disse, pai, eu tirei 10 em matemática. Uau, né? Então, tem toda aquela expressão que parece que a matemática é melhor ou é mais difícil, né? Só é inteligente quem sabe matemática. Então, quando eles começaram, olha só, no conceito, né, onde já fala dos laboratórios vivos, que são as salas de aula, e também os espaços de formação de professores, de exposição, depois agora, de publicização desses trabalhos, né, então, eles já colocam a questão do perigo da elitização da matemática, né, então eles já trazem no conceito. E os dois realmente queriam aproximar a escola da comunidade. Então, não tem como a gente falar de feira sem buscar lá na Gênese, né? Como é que eles já pensavam, o que eles já pensavam, né? Sobre a feira de matemática. E daí, nós trouxemos aqui, né, Laide, o que pensam vocês sobre a feira de matemática lá no fórum, né? Então, no fórum não, no formulário que vocês preencheram. Então, talvez vocês não lembram quem colocou, se foi você que colocou, porque a gente preenche o formulário, manda o formulário, né? E nem sempre fica com a cópia. Então, aqui tem, ó. O que os cursistas pensam sobre a feira de matemática? E daí, olhando, nós vimos que dos inscritos, não dá 10% que já participaram de uma feira de matemática, né? Então, por isso que é importante a gente trazer essa ideia que vocês têm inicial, para depois a gente ir, então, aprofundando o conceito da feira de matemática, né? Então, são atividades pedagógicas que evidenciam o ensino da matemática de forma atrativa, dinâmica, né? O que são essas atividades? É a feira, as atividades já são a feira. Então, uma fala dessa já coloca que a feira não é só o momento da exposição, né? Ele começa antes, né? Desde o planejamento, né? Então, a feira, ela não é algo estanque, né? De um único momento. Entendo como exposição de atividades relacionadas à matemática, mini-cursos para participantes, né? Jogos, experimentos. Então, aqui aparece, numa feira, a gente já tivemos, lá na década de 80,
momentos de feira que a gente foi introduzido minicursos, mas não funcionou, porque daí era para um grupo de pessoas, daí tiravam as pessoas do espaço da feira, entendem? Daí em seminário foi deliberado de novo que a feira de matemática, né, ela não ia acontecer com minicursos, ela ia acontecer a feira mesmo, para que todo mundo pudesse realmente passar pela feira, né, ver o que é esse laboratório vivo de conhecimento que está sendo ali compartilhado. Criar alternativas de aprendizagens, né? Eu acho que criar, compartilhar, é aprender, né? É esse espaço para tudo isso. São eventos de educação que estimulam o interesse dos participantes, né? Essa questão da avaliação, né? A Laíde é uma questão muito importante para realmente estimular a participação e vivenciar um processo diferenciado também de avaliação. Um espaço para divulgação de atividades, projetos e pesquisas, né? Isso pode ser atividades, pode ser projeto, pode ser relato de experiência, pode ser pesquisa, né? A feira não tem limite para isso. E daí, quando a gente fala do ensino superior, geralmente vem graduação, mas pode vir a pós-graduação também, trazer um trabalho para a feira. Pode vir um mestrado, pode vir um doutorado, sem nenhum problema, né? Dentro da categoria ensino superior. É uma atividade que busca incentivar os alunos a buscar conhecimentos além da sala de aula, com a apresentação de trabalhos práticos que mostrem a matemática de uma forma mais leve. Entendo como exposição de atividades relacionadas à matemática, minicursos para os participantes, utilização de ferramentas, jogos. Já estava lá em cima, né? A apresentação de trabalhos e divulgação, exposição de conteúdos para fixação e aprendizagens. E quando a gente fala aqui do processo de divulgação, é um processo de divulgação científica, de publicização mesmo, né? Do antes, interessante quando uma turma faça um trabalho e esse trabalho vai ser, e que é importante o professor, como compromisso público, ir para a feira, compartilhar o que é feito em sala de aula, né? Porque você não vai lá para ser melhor que o outro, mas você vai lá para compartilhar o que você faz. Eu participei da primeira feira como orientadora, quando eu entendi que eu estava numa escola pública e que eu tinha um compromisso de que a comunidade soubesse o que a gente está fazendo em sala de aula. Então, lá é esse espaço desse compartilhamento, né? E depois ainda tem todo o espaço de publicação em anais, publicização, que daí envolve realmente o termo publicização, né? Para além até da divulgação. Acho que a Laíde pode ir agora nos colocando como é que os cursistas, alguns cursistas pensam para além de um momento. Isso. Porque as primeiras colocações foram colocadas no sentido do que vocês entendiam de feira de matemática, né? Mas só que um momento de acontecimento, um momento naquele instante que a feira estava acontecendo. Aí a gente foi buscar outras colocações para o que é que vocês pensam para além de um momento. Então, uma dessas colocações é que é um processo educativo, científico, cultural, que alia vivências e experiências e promove a socialização de conhecimentos matemáticos, geralmente por meio de exposições de trabalhos produzidos por alunos. Então, essa parte aí está bem interessante, está bem dentro do que é realmente um dos princípios da feira de matemática, né? Essa socialização de conhecimentos e que a ideia é que o aluno, ele seja protagonista, que ele escreva, que ele participe juntamente com o professor. A feira visa motivar os educandos na busca de novos conhecimentos, desmistificando a matemática, produzindo conceitos, integrando as diversas categorias do ensino e desenvolvendo o pensamento científico. Nas feiras de matemática, o aluno produtor e expositor torna-se sujeito de sua aprendizagem, mostrando ao público sua pesquisa e diversas modalidades. Vejam quão rico que está essa colocação em relação à feira de matemática. Porque se a gente parar para pensar, a feira, quando ela está acontecendo, é exatamente o momento dessa exposição, dessa socialização do que foi produzido em sala de aula. Aquele que a Fátima colocou, que a gente precisa estar mostrando à sociedade, à comunidade, o que é que está sendo desenvolvido em sala de aula. E, normalmente, a gente, quando começa a conversar com as pessoas em relação a convidá-las a participar da feira, o que a gente mais busca, a pergunta é isso:
o que vocês estão fazendo em sala de aula? Como vocês estão fazendo? Porque ele, normalmente, o professor, ele diz assim, eu não tenho o que apresentar em feira de matemática, eu não tenho como participar. Só que, às vezes, ele está desenvolvendo um trabalho tão interessante com os estudantes que nem mesmo a escola dele tem conhecimento dessa experiência, do que ele está fazendo. E a feira passa a ser exatamente esse espaço, esse local onde ele vai estar socializando o que ele desenvolveu. Uma outra colocação é que uma feira de matemática é um evento que reúne estudantes, professores e a comunidade para celebrar e divulgar o conhecimento matemático, através de exposições, apresentações e atividades interativas. É uma oportunidade para promover o interesse pela matemática, incentivar o pensamento crítico e criativo e compartilhar conhecimentos e experiências. E a gente observa que, quando vocês pegarem os objetivos das feiras de matemática, uma das coisas é exatamente isso, promover o interesse pela matemática, fazer o aluno se apaixonar mais pela matemática, no sentido de ele perceber em que esses conhecimentos, esses conteúdos que ele está vendo em sala de aula, de que forma que ele pode estar trazendo isso para a vida dele e como que ele pode socializar esses conhecimentos adquiridos. E sem, né, Alaide, deixar o pensamento crítico e criativo de lado. E daí entra os temas transversais, porque geralmente os temas contemporâneos, as temáticas contemporâneas, ou algo da realidade daquela comunidade, aparece fortemente nos trabalhos. Isso. E nós, professores e professoras que ensinam matemática, independente se é da educação infantil, se é dos anos iniciais, se é dos anos finais, né, ensino médio e etc., nós precisamos, né, pela matemática, estar pensando com eles, incentivando esse pensamento crítico e criativo, social, né, e inclusive quando o trabalho de matemática pura, porque um trabalho de matemática pura é um trabalho que pode trazer para a comunidade algo de reflexão do que aquela matemática pura pode estar gerando, né? Por exemplo, a inteligência artificial, que ela vai, em algum momento da sua produção e programação, para a indeterminação ou para o infinito, né? E daí as pessoas sabem o que elas produzem, o programador sabe o que ele programou, mas ele não sabe depois como essa inteligência artificial vai atuar, né? E para onde ela vai e quais ramificações ela vai criar. Então, é o momento da gente pensar nesse pensamento crítico e criativo, né? Se formos olhar o Fordismo, foi pensado lá pelo engenheiro mecânico Taylor, que fez uma série matemática e mostrou, né, que essa série matemática, o trabalhador podia ser maquinizado e produzir o máximo com muito lucro, né? Então, cada um vai tirar a sua asa do frango, o outro vai, né? Então, criou tanto que ele maquinizou que hoje as máquinas conseguem substituir o ser humano. Então, esse pensamento crítico e criativo, ele é fundamental na feira de matemática. Por isso que aparece muito, né? Aquecimento global, a questão da questão da sexualidade está aparecendo, sabe? Está aparecendo a questão da inclusão, aparece a questão da sustentabilidade. Consumo consciente. Então, é isso, consumo consciente. Então, assim, a feira de matemática, ela traz temáticas para além da matemática, né? Claro que se precisa mostrar que ali naquele trabalho precisa ter matemática e conhecimento matemático para aquele nível de ensino e que aquele conhecimento é que contribuiu para que você pudesse aprofundar aquela temática, né? Mas esse desenvolvimento do pensamento crítico, ele é muito importante, né? Nesses espaços. Mais um pensamento é uma amostra de trabalhos desenvolvidos em escolas e transcendentes a ela, que se configurou como um movimento de extensão, caracterizado pela tentativa de despertar o interesse pela aprendizagem da matemática, integrada às demais disciplinas por meio de experiências pedagógicas distintas.
Então, aqui, vocês vão, mais à frente, vocês vão perceber que uma das modalidades de trabalhos que são apresentados na Feira de Matemática é exatamente a matemática e a inter-relação com outras disciplinas. E nós temos 3 tipos de trabalhos que são apresentados, né? Matemática pura, a parte de jogos e material instrucional, e essa que é a matemática e inter-relação com outras disciplinas, ou seja, a matemática sendo apresentada a partir de uma integração com outra área do conhecimento. E aí os estudantes fazem esse trabalho, no caso, normalmente nesse item vão ter 2 orientadores, um da área de matemática e outro da outra disciplina. Então, vocês vão perceber depois que essa é uma das modalidades que vão ser apresentadas e discutidas em feiras de matemática. E é importante, né, nós destacarmos que isso aqui são falas de vocês, né? Ou de colegas de vocês que estão aqui. E essa visão, ela já mostra o para além do que cada um e cada uma percebe sobre feira de matemática, mesmo antes da gente iniciar o primeiro módulo. E que agora a gente só vai aprofundando isso também pela historicidade, né? Nós não estamos aqui contando uma história, mas fazendo uma reflexão diante dessa história, né? E daí nós temos que um dos princípios fundamentais é a colaboração em detrimento da competição. A formação continuada, porque nós estamos aqui numa formação específica da feira para tirar várias dúvidas, né? Mas também o processo de organização da feira, todo o momento que o professor está com os estudantes trabalhando, isso tudo é um processo de formação continuada, né? Em que ele está fazendo uma praxis, né? Do que ele defende, para além do que está posto, às vezes, até pela própria formação que ele já teve. A constante socialização, né? Que está sendo desenvolvido em educação matemática, e esse desenvolvimento que acontece nas escolas, mas que o foco é o conhecimento compartilhado na feira de matemática. Acho que agora nós podíamos já parar aqui para fazer um pouco de discussão. O que vocês acham? Quem gostaria de falar alguma coisa assim, ó, por que a feira, para que a feira, para quem a feira? Alguém gostaria de trazer alguma ideia? Aqui ninguém erra. Que a gente constrói juntos, né? Douglas, por favor. Em relação à feira, né, com essa inter-relação com as disciplinas, na minha graduação, o primeiro contato que eu tive foi o programa de início à docência, né, o PIBID, né? Ah, sim. Teve o primeiro contato e depois que eu fui interagindo com outras projetos de extensão, essas coisas, que a gente, no começo a gente entra na graduação sem ter uma base, assim, dos projetos, das coisas, né? Mas o primeiro contato que eu tive nesse momento de inter-relação com outras disciplinas foi o PIBID. Que legal. E é um caminho sem volta, né, Douglas? Né? Acaba sendo esse caminho sem volta, porque a gente vai se constituindo enquanto docente, né? E enquanto percepção que nenhum conhecimento ele é separado do outro, né? E na nossa vida profissional, né? E o PIBID realmente vem trazer essa fortaleza. E numa feira, isso precisa ser compartilhado. Porque aquilo que parece às vezes ser muito simples, não é tão simples para o outro, né? E se o outro pensa em fazer algo parecido, ou já fez, mas vai ter alguns elementos que você vai compartilhar com seus estudantes, né? Que são elementos diferentes do que a pessoa estava pensando. Então, é importante estar na feira. Até para a gente não ter uma escola como está aqui a Mafalda, né? Que fala para o Felipe, né? Você já fez o primeiro ano, então me conta como é que é a escola. Daí ele pensa, e a Mafalda vai embora. Puxa vida. Então, a feira de matemática, pelos resultados das pesquisas que a gente já está tendo também,
mas também por ouvir, né, muitos estudantes, ela não faz esse tipo de situação. Que escola que eu tô, não tenho nada para falar de bonito da escola. Ela faz justamente o caminho contrário, né? E a Gleice, acho que estava ali, né, Gleice? Antes da Sim, Gleice. Gleice, pode falar. Depois eu. É que eu achei que vocês iam dar continuidade, aí eu baixei a mão. Assim, do que vocês falaram, uma coisa que ficou muito perceptível é o quanto a feira é democrática, né? Que ela está aí para facilitar o acesso ao conhecimento científico, né, de matemática para todas as pessoas que estejam dispostas a isso. E era um conceito que eu não tinha muito claro na minha mente sobre a feira de matemática, porque eu tinha muita concepção da competição, né, de qual vai ser o projeto que vai ser premiado, qual vai ser o projeto que vai avançar uma fase, mas em contrapartida, em todas as feiras que eu participei, todo mundo sempre foi premiado, né, seja com menção honrosa, ou seja como destaque. Então, eu acho que é muito válido, né, esse incentivo a desmistificar, descortinar, né, que a matemática vem dessa dificuldade de é muito difícil, eu não consigo, e a feira é de uma metodologia, pode-se dizer, que vai facilitar esse acesso para todos e todas que queiram, né, participar e que queiram ter acesso. Sabe, Gleice, eu vou falar uma experiência minha, né, que foi em 1996, né, eu tinha um menino na sala, eu gosto de contar de vez em quando essa experiência porque me marcou muito, né. A gente não leva para a feira o aluno que fala melhor necessariamente. A feira é um local de aprender, né? Então, tinha um menino que não conseguia, assim, desenvolver o raciocínio matemático, nas avaliações, nada. Daí eu convidei ele para ir para uma feira, ele foi. Foi na feira, não fez nada na feira, e depois ele não apresentou, ajudou muito pouco no trabalho, só que no final daquele ano, eu vi que as avaliações, ele começou a produzir mais matemática, produzir mais relações, né? E no final daquele ano ele pediu para participar da feira no ano seguinte. Daí ele foi, ele era muito tímido, ele fez o trabalho com a equipe, mas ele não quis falar. Ele ajudou a estruturar os momentos com a turma, tudo direitinho, mas ele não quis falar. Tudo bem, foi para a feira, não falava, porque o objetivo não é que vai para lá para ser melhor, mas é um lugar do aluno também se perceber enquanto sujeito ativo, sujeito ser humano, né, com dignidade humana, e daí, no terceiro ano ele quis ir de novo e não parou de falar, né, e ele ficou doutor em matemática antes que eu. Então, assim, a feira é esse espaço mesmo da gente estar com os nossos estudantes, né? Lá, tendo esse trabalho. E claro que quando você está numa feira regional e vai ter uma estadual, alguns trabalhos vão ter que ir para estadual, mas a gente tem feito isso de uma forma bastante sutil mesmo, de não anunciar nem no dia da feira, né? No dia da feira a gente dá os destaques, hoje se usa muito mais destaque já para todos, né? E é esse destaque que vai até no Lattes deles, né? Encontrei um ex-aluno meu também, agora no Acre, quando teve a Feira Nacional, e ele disse, professor, eu vim trazer, porque eu sou doutora aqui em engenharia, mas eu quero trazer o certificado. Ele levou um certificado todo amarelo, a Leide deve lembrar. Ele levou o certificado amarelo e disse assim, esse aqui é o meu primeiro, o meu primeiro cadastro científico do meu Lattes, né? Do meu currículo Lattes. Então, assim, não tem preço, né? Esse espaço que a gente tem desde a educação infantil. E vocês vão ver depois no módulo de avaliação aprofundar muito mais essas questões, né? Isso também é importante. Renata? Gente, antes da Renata, Fátima, deixa só eu responder uma questão que o Denis, né? O Denis Eckerman colocou. Sobre isso que a Fátima está falando em relação, por exemplo, ela primeiro apresentou aí a tirazinha da Mafalda, né, com o Felipe,
e ele não consegue falar sobre essa escola. E o que a gente mais observa em relação às feiras é que quando um aluno ele vai para uma feira, ele participa a primeira vez, o professor não tem mais sossego, porque ele sempre vai ficar chamando esse professor, e aí, que projeto a gente vai fazer para a feira esse ano? Isso é algo que acontece constantemente, eu digo por experiência própria que isso acontece. Em relação à pergunta do Nenes, ele diz assim, por favor, como viabilizar a feira? Como faz a captação de recursos e projeto para apresentar ao MEC e obter o financiamento da feira? Como é feita a aprovação desse? Então, eu pedi para falar exatamente porque foi uma experiência minha, né, desses 20 anos de feira de matemática, e aqui no estado da Bahia, para a gente realizar as feiras, a gente tem que captar recurso. E normalmente é assim, tem uma instituição que apoia, que aprova, mas nunca tem um recurso financeiro para poder ajudar na feira. E aí a gente faz o quê? A gente participa de editais, então sempre tem editais, ou da FAPESB, por exemplo, que são as fundações que amparam a pesquisa em cada estado, ou tem as próprias instituições superiores, que, no caso, abrem editais de extensão e que tem um recurso que a gente pode também solicitar para poder estar realizando a feira, e tem os editais do CNPq. Esse do CNPq mesmo, eu tive a experiência de participar na feira de 2014, que foi um edital que surgiu, e aí a gente entrou com a proposta, nossa proposta foi aprovada, e a gente conseguiu um recurso, na época, de 245 mil para poder realizar a feira, sendo que 40 mil era de bolsa de iniciação científica para os estudantes, eles iriam ganhar essas bolsas como prêmio, durante um ano eles iam ficar recebendo essa bolsa, e o restante era exatamente para a gente poder organizar a feira e acontecer de conseguir pagar alimentação, hospedagem, passagem dos estudantes, porque o que mais acontece na feira é isso, a feira é um movimento que ele é um evento gratuito. Os estudantes não pagam nada para participar da feira, então os organizadores é quem correm atrás de recurso para poder bancar isso. Então, quando a feira ela é realizada em um único dia, aqueles estudantes e professores que chegam, eles vão ter alimentação. Quando é uma feira em 2 dias ou 3, então tem que ter uma hospedagem. Normalmente, quando não tem esse recurso, nesse sentido, quando a gente consegue uma verba maior, vamos dizer assim, de um edital, os estudantes, eles são alojados em escolas, então tem toda uma parceria daquela cidade que, no caso, está sediando a feira. Então, normalmente, a Secretaria da Educação, juntamente com outros órgãos e com as diretorias de escola, organizam aqueles espaços e os estudantes ficam alojados nessas escolas. E aí, a comissão organizadora conduz com a questão da alimentação. Mas, assim, é uma busca. É aquilo que você diz, não existe um recurso próprio para a feira de matemática. A cada ano, é sempre uma luta da gente estar buscando meios e recursos para poder fazer a organização da feira. E geralmente ela acontece, vou dar 2 exemplos, em Santa Catarina aqui, né? Na nossa regional, existe a comissão permanente, que são todas as instituições da região que participam. Então, nós atingimos 7 municípios, então todos os secretários de educação vêm para essa reunião. A gerente regional do estado, que a gente chama aqui, vem para a reunião. Vem representantes de escolas particulares, comunitárias, né? E nessa reunião, então, se faz um checklist e cada um assume algumas coisas. E daí, também assume, às vezes, os municípios vão assumir a questão da alimentação das crianças ou jovens, né, e professores daquele município, ou a escola, né? Então, nessa comissão é que se definem essas questões. Na catarinense, quando é uma maior, além de a gente participar de todos esses editais, também acontece de o local que assume, que é o município, ele assumir essa parte de estrutura. Então, conforme a gente vai indo de município para município, aquele município assume a alimentação, a organização de onde eles vão ficar dormindo, né? Então, o município que cedia, ele é responsável pela estrutura física, né? A comissão permanente, que somos nós que estamos aqui pedagogicamente nos formando, nós ficamos mais responsáveis pela questão de princípios da feira mesmo, desde a inscrição, formação de professores, processos de avaliação, né? Fica muito com essa equipe que está
conhecendo todo o processo da feira. Então, os cuidados já que foram deliberados, né? Então, na verdade, são equipes com funções que se entrelaçam para acontecer a feira, mas com funções específicas para garantir o que já temos na feira. E estava ali, que acho que cansou de ficar com a mão levantada, quem era a... A Renata. Renata, por gentileza. Você, depois o Juniel. Renata, pode falar. Sobre essa fala que tu falou sobre o recurso para a feira, já fiquei até um pouco, não falo que decepcionada, mas preocupada. A sobrevivência da feira em si, né? É a comissão permanente que garante. Se não tem essa comissão idealizadora, sabe, que discute, ela se acaba. E se a gente depender, isso os idealizadores colocavam, e se a gente depender sempre do recurso externo, a gente quer chegar no MEC e nós queremos o recurso que a SBM tem de fazer as Olimpíadas. Assim, por exemplo, a política teria que ter uma política pública referente a isso. Se eu trago novo conhecimento, desenvolvo o raciocínio matemático numa sociedade que traz várias inovações, porque a matemática ela traz muita inovação. E como tu mesmo falou, a matemática praticamente ela se interlaça em todas as áreas. Não existe uma área sem matemática. Então, assim, eu acho que está na hora, não sei, um movimento, talvez, e até fazer um projeto, não sei. Eu sou formada em administração pública, podemos pensar depois juntos sobre isso, para criar uma lei referente a isso. Porque como que eu, professor, por exemplo, preciso pensar no desenvolvimento de projetos com conhecimento científico que vá para que tenha essa possibilidade de divulgação, que eu penso numa feira de matemática, eu já pensava nessa ideia de colaboração, não de competição, por exemplo, na minha mente. Mas eu vejo assim, que é como se eu tivesse um grupo de pessoas que são os pensantes, com crianças pensantes, e que vão lá e trocam cada vez mais conhecimento e contaminam quando voltam com esse espírito matemático, né? O grupo que está ao seu redor, certo? A escola em si, que acredito eu que toda escola que vai para uma feira de matemática, antes mesmo de levar para a feira de matemática, ela socializa com o grupo dela, né? Sim. E depois traz os conhecimentos que teve lá para o grupo da instituição dela, que deveria se fazer isso, que talvez um dos requisitos para quem se inscreve seria depois trazer um feedback do que passou, do que aprendeu para a escola em vídeos, né? As estratégias que criou. Porque a matemática em si, a feira de matemática, ela é muito mais, ela contamina quem participa, acredito eu, e traz muito mais reflexão sobre a própria matemática e as várias possibilidades que a matemática tem, que lá, talvez a gente, quando chega lá, nem faz ideia da quantidade que tem de possibilidades, que eu não sei como não é uma política pública. Eu achei até que era uma política pública. Não sabia dessa lógica do recurso. É que, na verdade, a Feira de Matemática surgiu de um coletivo, né? E nós podemos chegar nas políticas públicas, mas sem que esse coletivo deixe de estar junto pensando de forma democrática, né? Isso é bem importante. A gente precisa mesmo, sabe? Daqui a pouco sentar, você acha que tem nossos contatos, depois a gente pode deixar, mas começar a fazer alguns projetos, apresentar ao MEC, ao MCTI, né? Lá que é o lugar de buscar auxílio. Professor, a gente poderia criar até um sistema, não sei se existe essa possibilidade, mas é que como assim, eu estou muito por fora ainda da participação, nunca participei, sou leiga, posso falar uma baita besteira, mas assim, será que os resultados de quem participa, por exemplo, estão sendo, conseguem se medir essa influência de quem participa na feira de matemática? Tipo, aqueles que foram para a feira e o que eles fazem, acho que por causa do resultado desse menino, que nem interesse tinha pela matemática, e hoje é mestre, por exemplo, em matemática. Talvez ele poderia buscar os retornos que se dá para a sociedade referente a esses eventos, e daí conseguir construir como uma política pública. Acho que dá para a gente começar a pensar assim, e por isso que eu disse no início, e a Galaide confirma junto, né, que o movimento está aqui. A partir do momento que você está nesse curso, você já faz parte do movimento em rede da Feira de Matemática. Então, é importante ter aí
teu nome também, né, para a gente poder depois estar criando um grupo que possa estar trabalhando, né, nesse sentido. Depois eu vou colocar ali o nosso contato e para vocês poderem daí também, quem quiser conversar, terem esse acesso. Eu vou colocar o meu aqui, tá? E depois, então, a Laide também vai colocar o dela e a gente vai colocando para ir construindo, né? Juniel, por gentileza. Eu vou dar uma experiência minha, peço permissão para a Fátima e a Laide, né? Eu não sou os palestrantes, mas eu acho Claro, importante compartilhar também. aqui é coletivo. Antes de só responder o Wellington, ele fala que, no chat, ele falou que na região onde ele atua, né, que é no Planalto Norte de Santa Catarina, ele não tem conhecimento da realização de uma feira municipal ou regional. E se eles conseguem escrever para a feira diretamente na catarinense. Na catarinense, o edital já está aberto, tá? Eu vou depois de colocar aqui para você o link, Wellington. Sim, é permitido, né, onde não tem regional, na catarinense, que eu falo no estado de Santa Catarina, tá, pessoal? É permitido levar trabalho onde não tem, tá? Então você consegue fazer essa inscrição, sim. Cada estado se organiza, né, da forma, os editais, mas acredito que as estaduais, a Thalita também pode verificar e falar da realidade Sim. da Bahia, é permitido, sim, que outros Uhum. regionais se inscrevam. Sim, é permitido. Douglas, né? Uhum. E aí, o que eu gostaria de compartilhar na pergunta do que foi trazida aqui, na questão de como captar recurso e tudo mais, né? Eu fui aluno de mestrado, né? Agora sou mestre, fui orientado, inclusive pela professora Fátima, né? Então já estou no movimento, conheci o movimento, vou para o meu 5º ano, né? Então, nesse período que estava no mestrado, eu fiquei ali à frente junto na comissão, né? Com o pessoal organizando a feira de matemática na regional de Ibirama. Então, aqui em Santa Catarina, geralmente a gente organiza as regionais de acordo com a organização que é feita na divisão de municípios pela Coordenadoria Regional de Educação, né? Então, aqui a Coordenadoria Regional de Educação de Ibirama, ela é composta por 9 municípios, né? E a gente adota, então, que a Regional de Ibirama também tem essa mesma composição de 9 municípios, né? E aí, quando eu entrei, foi um desafio, porque a gente estava voltando pós-pandemia, né? Foi quando eu peguei ele a primeira feira. E aí, foi aquela questão de retomada mesmo. E aí, o trabalho, né, que eu tive, mas na verdade depois até fluiu e foi interessante esse apoio, foi justamente fazer esse trabalho de formiguinha, né? Perguntar ali para os municípios que compõem essa regional, vamos retomar a feira, né? Como é que pode cada município estar auxiliando, né? Então, o que acontece? No primeiro ano, que foi essa retomada, né, novamente, a gente procurou cada município, né, contribuir então com a alimentação. Então, foi uma forma que os municípios, né, conseguiram contribuir. E aí a Coordenadoria Regional de Educação fazia parte também dessa organização e naquele momento a gente então estabeleceu um laço mais forte, né, eu ali enquanto representante do Instituto Federal Catarinense, junto com a coordenadoria, a gente buscou então digamos, organizar essa feira com os recursos que a gente tinha. Então a gente conseguiu, no final, a gente conseguiu estandes, a alimentação, cada município custeou a dos seus alunos, né? E aí a CRE conseguiu fazer o almoço e o lanche para os avaliadores, e aí fluiu, né? Então, acho que a parte mais pesada de uma feira regional, aqui é a nossa de um dia, é mais a questão da alimentação. Estandes não é obrigatório, estandes a gente pode organizar, tem escolas que fazem nas próprias salas de aula, ou carteira, ou alguma forma, outra forma de organizar esses estandes, por exemplo, né? E aí até no meu mestrado eu fiz um produto educacional, que é um guia orientador para a feira de matemática, né? Não é o tema aqui principal do curso, mas eu posso socializar com vocês aqui, que a gente fala, além de falar de vários temas, né? A historicidade, processo de orientação, processo de avaliação, a gente também fala, né, nesse guia sobre como organizar uma feira, né? E aí vem justamente também a questão que foi trazida aqui, se tem patrocínios de empresa privada. Na verdade, o que acontece? A gente vê em alguns momentos, eu já participei de feira regional, que tem ali as universidades particulares, que elas colocam ali um stand dela e ela, de alguma forma, pode contribuir na alimentação, ou eu tenho relatos nesse meu guia que eu vou passar para vocês, na feira no Amapá, se eu não me engano,
que eles conseguiram ali com um centro de línguas, né, que é privado, que aquela lá ele contribuiu de certa forma com a divulgação, eles divulgaram lá no curso, né, e aí aquele lá eles custearam o transporte de cidades mais distantes para os alunos fazerem visitação, né, então eu acho que toda parceria que for buscada ali é super válida, né, e eu acho que é interessante sim buscar essas parcerias né? E aí o que acontece é o seguinte, aqui na Regional de Ibirama vamos para a 18ª edição. Ao longo dos anos, como vai se passando, eu acredito que fica mais fácil, as pessoas vão se identificando e, né, entrando nesse movimento. Então, eu acredito que a maior dificuldade, né, é nas primeiras edições. Depois que passa as primeiras, os próprios professores vão entrando nesse movimento, as secretarias de educação, né? Então, acho que fica bem interessante. Eu queria falar só um pouquinho rapidinho, tá? É isso. Ah, tá. Que eu estou falando demais também, daqui a pouco você é o palestrante. A questão da educação infantil. É um outro processo, né, que foi trazido pela colega, que aqui em Ibirama, quando eu entrei, nas 2 primeiras edições que eu estava na organização, eu não via trabalho de educação infantil. E é um processo de formiguinha que nesses 4 anos que estou ali junto na organização, eu comecei a ir nas secretarias educacionais e nas escolas, né? E aí na nossa última edição, que foi no ano passado, a gente conseguiu, então, 3 trabalhos da educação infantil, né? Então foi bem interessante, eu fui lá, falei com os professores que não é criar, porque eles acharam, alguns professores têm ideia que é criar algo novo para a feira, não é isso. Então, é justamente aquele trabalho que é realizado na sala de aula, né? E achei um trabalho maravilhoso. Então, levei 3 trabalhos, foram levados 3 trabalhos de educação infantil no ano passado, e com esse trabalho de educação infantil, né, as regionais ficaram encantadas e viram essa possibilidade. Eu já sei que neste ano eu vou ter novos municípios que já estão com interesse em levar a educação infantil, né? E aí eu acho que é uma coisa que não volta mais. É o que eu falo. A questão é quebrar essa cultura, a primeira, e depois vai... Isso. E, Juniel, acho importante você compartilhar ali no chat o link do teu produto educacional, que ele traz como organizar a feira, com checklist, que não pode faltar, né? É um material bem denso, mas bastante completo, que vocês podem ir identificando. Acho que é interessante já compartilhar aqui no curso. Pode ser? Douglas? Então, só queria... Agora eu estou interagindo um pouco mais com a feira, esse conhecimento desse conceito de feira, né, de matemática, mas quando eu era graduado, estava graduando, né, você falava muito na área tecnológica, né, como é que funciona essas feiras, assim, né, como agora está revolucionando, né, nessa área inteligência artificial e fazer feira com... Os alunos estão muito nessa área, né, tecnológica, como é que, né, vai deixar dos recursos palpáveis para o apoio do recurso tecnológico, como é que vai funcionar, assim, vai ser tradicional sempre ou vai... É que a feira está em movimento, né? Posso falar? Estando em movimento, ela sempre está abarcando e crescendo, certo? Então, com certeza vai chegar momentos que o recurso vai ser mais utilizado, né? Que vai acontecendo, mas sem perder a essência, né? Esse cuidado que a gente tem que ter, que é qual caminho tomar. O caminho tomar não é o uso só da tecnologia, né? Mas é o caminho da compreensão do que se tem. Então, sim, tem lugares que quando organizam feiras usam mais tecnologia, outros usam menos na organização, né? Os trabalhos, sim, a gente tem vários trabalhos que trazem programação, tecnologias, é um espaço de produção desse conhecimento também, né? Então, são questões que aparecem. E quando somente onde tem escolas de educação profissional, há bastante conhecimento relacionado com a educação profissional e o conteúdo de matemática. E ali, então, aparecem várias questões tecnológicas que são importantes, né? Então, acho que a gente tinha alguém com a mão levantada, não sei quem era.
Eu só vi que tinha alguém com a mão. É que eu tô aqui olhando de lado, porque eu tô sempre aqui olhando no. Tô com duas telas aqui, né? Então, aqui tem umas questões dos cursistas que a gente está deixando, né? Até ficou aberto para vocês fazerem mais questões. Para hoje, depois da nossa conversa, a gente ver se a gente conseguiu atingir, né, essas questões. E também, na próximo encontro, estar pensando sobre elas também, tá? Então, a gente está com esse cuidado, né, aqui, de também aquilo que vocês estão fazendo no fórum. Agora a gente vai lá no fórum também discutir com vocês, mas, né, também trazer aqui no nosso encontro, porque aqui é um espaço de diálogo. Então, não tem problema cada um falar, levantar a mão, intervir, porque aqui é um lugar de processo mesmo de docência, como diz Paulo Freire, né? De ensinar, de aprender o tempo todo. E aqui a gente tem essa questão, que é como surgiram, quais eram os objetivos, eles foram alcançados, né? E a gente traz essa questão justamente para introduzir essa historicidade de uma forma um pouquinho mais sistemática, né? Até onde nós conseguirmos hoje trabalhar, porque o nosso teto é 21 horas, né? Então, a gente traz um pouquinho esse processo histórico a partir de agora. E nós temos a figura, né, dos dois idealizadores. O Vilmar existe, né, continua vivo, porém aposentado, e ele teve, é uma pena, mas com a aposentadoria ele se distanciou muito da feira. A gente tenta trazer ele, né, até tem aquele artigo que vocês leram de 2020, que nós produzimos juntos, mas assim, ele está aposentado mesmo, assim. Então ele tem, só que foi uma pessoa que esteve muito presente, de fato, na execução. O professor Floriani, que tive a honra de tê-los como professores também, né? Ele era um professor mais, assim, pedagógico, né? Com sustentação argumentativa, né? De princípios, de cuidados. Então, assim, os dois juntos, assim, era uma presença, né? Fortemente, né? Eu lembro que quando a forma como o Vilmar conduzia as comissões de organização, ele colocava, assim, representantes de todos os lugares do estado para numa sala, né, colocava uma tabela lá, na época ainda era no quadro, né, e fazia como se distribuía os trabalhos para todo mundo entender como fazia, mas também ajudar a construir, sabe? Ele tinha uma dinâmica, assim, coletiva, que eu não sei nem se ele tem noção da dimensão disso, né? Mas é importante a gente saber que esses dois, né, o Floriano foi muito atuante também na SBEM, né, na criação da SBEM nacional também, né. Isso foi o primeiro cartaz feito, né, então esse movimento de tecnologia vai melhorando e a gente tem que estar utilizando mesmo, né, mas esse foi o primeiro cartaz, da primeira feira que aconteceu, né, em 8 de junho de 1985. E aqui, então, tem alguns espaços históricos, né? Eles tinham um curso de pós-graduação, nesse curso de pós-graduação lato sensu, né? 83, 84, então o Vilmar e o Floriani começaram a pensar nessa questão da feira de matemática. Acho que a Laide consegue trazer muito bem essa parte com relação à feira de ciência, né? Como é que aconteceu esse processo, né, Laide? Porque até então os trabalhos de matemática eles eram apresentados juntamente com a feira de ciências. Então a ideia deles era ter uma feira exclusiva de matemática, onde se pudesse estar discutindo essa ciência dentro daquele espaço, né, sem ter a outra área do conhecimento no caso. Então, quando eles criaram essa feira em 1985, a ideia deles era exatamente que não fosse na mesma organização e no mesmo dinamismo que aconteciam as feiras de ciências, mas que fosse uma feira específica de matemática, né? Então, a primeira aconteceu em 1985, e eles dois, tanto o Vilmar como o Valdir Floriano, eles participaram também da criação da SBEM, como a Fátima colocou. Inclusive existe uma tese de doutorado que fala sobre essa criação da SBEM, e lá tem
falas a respeito do trabalho dos dois, para vocês verem o quanto. Inclusive, falam sobre a Feira de Matemática também e da importância que eles tiveram para a criação da SBEM. Então, eles dois realmente foram fundamentais, né? Não apenas na criação da feira, mas também nessa criação da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, né? Então, E eles tinham uma angústia muito forte, né, Laide, e o Vilmar sempre traz isso, até hoje, e o Floriane também, que a Feira de Ciências era muito assim, o pessoal preparando trabalhos para apresentar nos últimos 15 dias, ou 2 alunos iam lá apresentavam, eram trabalhos desenvolvidos com sala de aula, né? E eles queriam uma feira de matemática realmente, que fosse um laboratório vivo, que aparecesse os trabalhos desenvolvidos em sala de aula. Então, quando eles pensaram a feira de matemática, esse foi um grande ponto, né, que levou eles a discutir a feira e que realmente viessem os trabalhos da sala de aula. E naquele momento histórico, era muito utilizado material concreto manipulável, né? Era muito assim um período de Piaget, ali deles dois, inclusive. Então, tinha muito nas primeiras feiras a questão do material concreto, né? Mas eles queriam mesmo era não ter uma feira que parecia que tinha um conhecimento produzido, mas era produzido só por 2 estudantes, né, e um professor ou alguém da escola junto, mas que fosse realmente os trabalhos de praxis em sala de aula. É isso, né? Desde o início eles tiveram, como era em Santa Catarina, né? E só em 2006, né, Laide foi para a Bahia. Então, eles queriam mesmo consolidar a educação matemática em Santa Catarina, que era todo o movimento histórico, né, do período militar, dessa primeiro, né, a Constituição Brasileira em 88, então, assim, para ver que as coisas acontecem mesmo de forma sistêmica, né, e então, dentro da educação matemática também foi acontecendo, conforme a gente foi tendo espaço de voz, né, mais no Brasil e tal, dentro da educação matemática também isso foi se constituindo, né. E aqui a gente tem alguns princípios norteadores, né, desse movimento em rede da Feira de Matemática, que é a inclusão da perspectiva dos direitos humanos, né, que inclui sujeitos de todos os níveis de ensino, comunidade, deficientes, físicos, intelectuais, né, que não se deixa ninguém que queira participar de fora. Então, esse cuidado quando a gente trabalha com os professores é assim, e nós, né, enquanto professores, todos aqui têm condições de expor, inclusive, no dia da feira, né? Na publicização dos anais, no final, tem lá, se o trabalho foi desenvolvido com uma turma, por exemplo, da Educação Infantil 2, né? Então, no final, tem um espaço para você colocar o nome de todos os estudantes daquela turma. Então, nos anais fica registrado o nome de todos os estudantes, né? Isso é uma forma que se conseguiu também nesse movimento, né? Avaliação formativa, qualitativa e colaborativa, vocês vão ter um momento só para discutir isso. Discussão coletiva e democrática, que ela acontece em assembleias, cada feira é importante ter assembleia com os professores, para eles avaliarem a feira, para trazerem sugestões, e daí, de 4 em 4 anos, 3, dependendo, acontece os seminários nacionais de avaliação da feira, que fica aberto para quem quiser participar, e principalmente a gente gosta quando vem orientador e estudante, né, participar juntos para ajudar a realmente repensar processos, né, é fundamental. Daí o caráter público, na verdade, que é esse compromisso de compartilhar com a comunidade os trabalhos realizados na sala de aula, né? E mostrar a presença da escola para a comunidade, para se perceber isso. E a gratuidade depois que tem nos processos que a comissão vai sempre buscando recursos para isso. A formação de professores é um princípio e estudantes antes, durante e após a feira. E a integração entre ensino, pesquisa e extensão, entre áreas do conhecimento, né? Entre pessoas, né? É uma integração importante que acontece na feira. A Laide, não sei se tem algo a complementar, alguém que estava com a mão levantada aqui baixou, que eu vi, assim, de raspão, quando eu vi abaixou eu não vi mais quem era, podem ficar à vontade.
Esses são os objetivos atuais da feira, né? Despertar nos estudantes maior interesse, promover o intercâmbio, né, de experiências pedagógicas e contribuir para a inovação de metodologias, mas não só de metodologia, mas inovação tecnológica, né? Transformar a matemática em ciência construída pelo estudante, mediada pelo professor, despertar para a necessidade da integração vertical e horizontal do ensino, muito importante, a conversa da criança com alguém do ensino superior, né? Então, acontece essa integração, é muito bonita ver tanto a horizontal, de mesmo nível de ensino, quanto a vertical, né? E daí da comunidade, né? Como explicar para uma criança, para um jovem, para um professor, o mesmo trabalho, isso é muito importante. Promover essa divulgação e popularização dos conhecimentos matemáticos, né? E também integrar novos conhecimentos, então vem a resposta até para o professor ali anteriormente, né? E novas tecnologias de informação, de comunicação e agora tecnologia de maneira geral mesmo, né? Nos processos de ensino-aprendizagem e também trabalhos que criem novas tecnologias, né? Isso é importante também. Não sei se... E lá no início, se vocês forem olhar naquele artigo de 2020 lá, onde a gente trabalha isso bem com a feira de matemática, lá vai aparecer os primeiros objetivos, que alguns bem diferentes desses, né? Porque é um movimento, né? Provavelmente no próximo seminário, esses objetivos vão ser discutidos e remodelados, mas não vai ser remodelado por mim, pela Laide, pelo Juniel, por alguém aqui de nós sozinho, não. Vai ser pelo coletivo do seminário discutido e aprovado, né? Então, assim, esse cuidado com as decisões coletivas a gente precisa ter sempre. Douglas? Antes do Douglas, eles vão até perceber, vocês, que pelos dois textos, né, nós temos lá objetivos da feira, quando o Vilmar e o Floriane criaram, depois tem os objetivos quando a Fátima apresenta esse outro artigo de 2020 e esses objetivos atuais, ou seja, isso que ela está colocando dessa constante discussão que existe nos seminários e as modificações que vão sendo feitas por esse coletivo que está envolvido no movimento de feira de matemática. Douglas. O início da feira, a matemática começa de que faixa etária? Porque a graduação matemática, ela relaciona a partir do 6º ano, né? Que relação ela tem com os anos iniciais? É porque a feira, ela, como é um espaço junto com a SBEM usa muito essa linguagem, são professores que ensinam matemática. E aquilo que a professora Renata disse antes, né? Acho que foi a Renata que falou, né? Dessa questão de como a matemática está presente na educação infantil, né? De como a matemática, como é importante esses princípios matemáticos no ensino fundamental, anos iniciais também. Então, ela é um espaço realmente de democratização desse conhecimento necessário lá nessas fases iniciais. Inclusive na comunidade, né, um padeiro pode vir, né, então assim, ele é um espaço realmente de compartilhamento de possibilidades de construção do conhecimento matemático, né, e de produção desse conhecimento. Não sei se eu te respondi, Douglas, se foi essa a sua pergunta, ou se era outra coisa que você estava perguntando. Que às vezes a gente também, né, mas é nesse sentido, sim, e assim, ó, não é proibido um professor de educação física, por exemplo, orientar um trabalho de feira, ou trazer o trabalho que ele desenvolveu na escola, que envolveu matemática, com uma turma, vir para a feira. Então, ela não é um espaço só da especificidade de quem tem a licenciatura, entende? Ela é um espaço amplo de conhecimento matemático, dessa importância, né, desse conhecimento em todos os níveis de ensino. Isso. Aqui, então, vem o que realmente promove, né, a colaboração, que ela é realizada em movimento, seminários de avaliação, e a comissão, todas as comissões que nós temos de feira hoje respeitam essas decisões. O que vai para o site da SBEM quando trata de feira de matemática são deliberações desses espaços, né?
assembleias constantes nas feiras para ouvir, não só uma comissão pensar que está certa, é importante ouvir muito, né? Hoje aqui já notei várias coisas que vocês trouxeram e que são fundamentais para a gente trazer para a discussão das comissões também. A CCO, né, ela é uma comissão geralmente do local que acontece a feira. Ela é aquela comissão que vai cuidar da recepção, da alimentação, né? É aquela comissão local. Formação de professores é um espaço de movimento, né? Aqui está acontecendo isso, né? E cada vez que a gente vai para um espaço desse, nós percebemos quanto a gente avança numa feira de matemática, né? E no movimento em rede. E a comissão permanente, que são comissões, primeira comissão permanente foi de Santa Catarina em 2001, que o Floriani pensava que tinha que, já discutia e defendia que tinha que ter uma comissão pensante, né? Para além, que produzisse material, textos, fundamentos, e essa comissão fosse permanente, que não fosse uma comissão que cada ano trocasse. Então, existem pessoas que estão desde a origem dessa comissão permanente, na comissão permanente. E existem muitas pessoas, como vocês poderão fazer parte, que chegam e também participam da comissão permanente, ajudando a pensar o processo da feira. Então, assim, é uma comissão muito rica. Hoje daí a gente tem, por exemplo, vou dar o exemplo de Santa Catarina, né? Nós temos algumas regionais que têm uma comissão permanente, que assim, em blocos de municípios, 7 municípios que tem. Existem a comissão permanente catarinense, que ela se reúne de 4 a 5 vezes por ano. Ela pensa a feira, é essa comissão que se mexe para ver onde será a próxima feira, né, que faz todo esse trabalho, que faz trabalho de formação de professores, né, é dessa comissão permanente. E existe hoje também uma comissão permanente nacional, que foi deliberada no seminário de 2023, né. Então, ela existe essa comissão nacional também, que acompanha, tem representantes de diversos estados, né, e a gente vai sempre trazendo esses processos que foi constituída no seminário que nós tivemos. E é uma comissão que se reúne, uma ideia é mensal, mas nem sempre acontece mensalmente, geralmente é bimestral, que ela se reúne para discutir virtualmente, né, situações, por exemplo, esse curso, né, surgiu dessa comissão, a realização de feiras nacionais, mas também é uma comissão de escuta muito forte, porque nós temos em todas as nossas reuniões alguma pesquisa relacionada à feira de matemática que é apresentada para a comissão, né, para a gente ter mais dados, né, então, e quem está novo nesse processo de feira de matemática para também ir compreendendo outros processos, né, então, essa comissão também existe sempre no espaço de socialização. E aqui aparece que desde a origem tem assembleia, a primeira feira teve assembleia, comissão organizadora desde a origem, formação de professores desde a origem, a permanente desde 2001, né, e os seminários começaram em 93. Agora já temos 7 seminários, né. Acho que a Laide pode trazer isso. Nós faltamos 6 minutos, alguém ainda tem alguma fala que gostaria de saber? Se não, acho que a gente finaliza aqui nesse processo, né, com essa última apresentação, e daí nós nos encontramos na semana que vem, né? Isso. E, por gentileza, entrem lá nos fóruns, cobrem, perguntem, que é muito importante, né? Deem a participação de vocês, coloquem, porque a gente vai discutir a partir do que vocês forem trazendo também, né? E aí, nesse slide aqui, a gente coloca aí ações para e na feira de matemática. Então, essa primeira foto aqui, onde tem o professor Zermiani, foi num curso que aconteceu aqui em Senhor do Bonfim, quando a gente implantou a feira de matemática. Então,
as feiras que são implantadas nos estados, elas não acontecem aleatoriamente. Normalmente, primeiro tem um lançamento da proposta, onde é oferecido mini cursos para os professores, para eles entenderem o que é esse processo da feira. Então, nesses mini cursos, normalmente tem sobre a organização e gestão da Feira de Matemática, sobre avaliação e sobre orientação de trabalhos. Então, todo estado que implantou a Feira de Matemática a partir de 2006, normalmente acontece esses momentos de formação para a implantação da Feira de Matemática. Durante uma feira, quando ela está acontecendo, tem as assembleias, como a Fátima colocou. Então, no final de cada feira, tem essa assembleia onde participam os estudantes, os professores de orientação da feira, mas também pensar coisas para a edição seguinte. E tem também a parte de formação de professores durante uma feira de matemática, que é principalmente sobre a questão da avaliação. Então, nunca uma feira acontece sem antes a gente fazer uma formação, uma pré-formação com os professores acerca da avaliação dos trabalhos. É ali onde a gente discute, onde a gente apresenta para eles a importância da avaliação, do como essa avaliação ser feita, de pensar nos princípios da feira, onde a gente apresenta as fichas de avaliação que eles vão utilizar, e é o momento onde a gente forma os grupos que irão avaliar os trabalhos em uma feira de matemática. Então, essas ações são constantes, ou seja, em cada feira, essas ações elas são precisas de acontecer exatamente para poder garantir esses princípios que a gente já veio falando nesses momentos aqui com vocês. E é importante agora, nesse último minutos, vocês nos colocarem se foi bom a forma como a gente conduziu, se vocês têm mais alguma sugestão que vocês gostariam que acontecesse, né, para que realmente nós conseguíssemos avançar no nosso processo formativo. A gente deixa até aberto, porque a gente tem mais um encontro, eu e a Laide, como tem o Juniel aqui que está à frente de toda essa coordenação do curso, é importante ouvir até para levar para os demais professores se essa forma como a gente está trabalhando é uma forma que realmente está trazendo esclarecimentos e informação com relação à feira de matemática. Bem, isso, Alguém tem alguma questão para falar? Só passar que eu vou ficar com vocês, vou acompanhar em todos os encontros síncronos, eu estarei junto com vocês nos 4 módulos. Então, fiquem à vontade para trazer sugestões, que aí eu vou intermediando junto com os palestrantes. O Denis falou bem elucidativo. Vou colocar minha dúvida no fórum como recomendado. Agradeço pelo aprendizado. Mais alguém? Nós estamos à disposição, tá? Ali eu coloquei o celular também, se alguém precisar. Professora Cristina, por favor. Eu tenho uma dúvida. Quanto à aula passada, eu não consegui assistir. Tem a gravação da aula passada, talvez, e eu posso estar fazendo as atividades para postar lá no sistema, mesmo que o tempo já passou? Pode, porque foi aberta, a gente vai abrir. E também, Cristina, está sendo gravada essa aula e depois você vai poder ter acesso também, tá? E esse foi o primeiro encontro. Sim, muito obrigada, agradeço muito. Isso. Nós também. Mais alguém? É isso, então. Acho que a gente pode dar por encerrado o dia de hoje, né, nessa nossa conversa, porque todos aqui trabalham bastante. E a gente sabe disso, né, da nossa luta. E a semana que vem nós nos encontramos daí para dar continuidade e outros esclarecimentos. Douglas. Quero dar uma boa noite, um bom final de semana. Muito obrigado. Obrigada, igualmente. Obrigada. E estou ansioso para agregar mais conhecimento e construir, né, quebrar barreiras nesses desafios aí, né, que a matemática nos coloca, né? Muito obrigado, boa noite. Boa noite. Obrigada a vocês também. Obrigada a vocês Até também. a próxima. Até a próxima. E bom Dia das Mães aí para as mães que era todas nós. estão aqui.
Tchau, gente. Até quinta. Obrigado, Até. pessoal. Até a próxima. E um feliz Dia das Mães para as mães, né? Final de semana.